Olá, pessoal, tudo bem? Gente bonita dos meus grupos de WhatsApp. Meninas, meninos, crianças, sejam todos bem-vindos. Nós estamos agora ao vivo, aqui com o pastor Arturo. Semana Olá, passada, tudo fiz bem? uma live, né, pastor, com o senhor, e a live fez tanto sucesso que acabou o nosso público pedindo novamente uma outra live com uma qualidade melhor de imagem, de som, né? Nós estamos aqui. Apresenta para a gente, pastor, o que o senhor é, o que o senhor faz, onde o senhor mora, de onde o senhor veio, para onde o senhor vai, né? Conte sua Oi, tudo história. bem? Eu sou o pastor Arturo, eu sou mexicano, então vou falar um pouco enrolado, mas ainda vai dar para entender. Eu moro aqui no Brasil já há 7 anos e, como eu disse, eu sou mexicano, mas eu cresci nos Estados Unidos, estudei teologia na Bolívia, agora moro aqui no Goiás. Em breve, com o favor de Deus, talvez estamos saindo para ser missionários na Tailândia, mas tudo está nas mãos de Deus. Vamos ver o que acontece. E isso aí, a gente está aqui no internato do IABC, Instituto Adventista Brasil Central, que fica a uma hora e meia de Goiânia. E eu sou pastor aqui no campus, trabalho com agência de missões e organizamos projetos missionários, trabalhamos muito com feiras de saúde, ajudamos as pessoas a conhecerem os 8 remédios naturais, para eles terem acesso a uma saúde completa, que é a vontade de Deus. E hoje, não sei se já dá para introduzir Sim, aqui o tema, hoje nós vamos falar sobre um grande secreto da vida saudável em todos os níveis, não somente mental, mas também física e, óbvio, espiritual. E esse grande secreto é o jejum. É algo que tem sido praticado há muito tempo pelos seres humanos e daqui a pouco vamos ver algumas citações, mas antes disso, eu gostaria de apresentar o significado do que significa jejuar, porque algumas pessoas não sabem o que é jejuar, né? E jejuar é a abstinência voluntária ou a redução de alguns ou todos os alimentos, bebidas ou ambos por um período de tempo. Então, a pessoa decide, eu não vou comer ou não vou beber isso durante tanto tempo, 24 horas, durante uma semana. Tem pessoas que estão jejuando por só 14 horas, enfim. E isso é o jejuar. E o jejum, ele deveria fazer parte do nosso estilo de vida. Não é algo que devemos fazer uma vez na vida. Não é algo que deveríamos fazer uma vez e acabou. Não, é algo que podemos incorporar ao nosso estilo de vida e praticá-lo semanalmente ou praticá-lo mensalmente, mínimo anualmente, nós deveríamos praticar esse jejum, que vai com certeza ter uns efeitos muito positivos na nossa saúde em todos os aspectos, como eu disse no começo. Tem uma citação, Célia, que está inscrita dentro de uma pirâmide no Egito. E essa pirâmide tem uma inscrição que diz assim: 1/4 de tudo o que comemos nos mantém vivos. Os outros 3/4 mantêm o nosso doutor vivo. Os médicos que trabalham na área de saúde, eles podem continuar trabalhando e se mantendo vivos por causa de que comemos mais do que deveríamos. É muito conhecido de todos que um dos efeitos da má alimentação e da alimentação em abundância que praticamos, né, as doenças crônicas que são experimentadas hoje pela maioria da população, como, por exemplo, o diabetes, os problemas de cardiovasculares, o câncer mesmo, e tudo isso vem por causa de comermos o que não devemos
e por comermos mais do que devemos, ainda quando são alimentos saudáveis. Platão, que é um grande filósofo da Grécia, né? Muito reconhecido no âmbito secular, ele mesmo jejuava e ele aconselhava a jejuar. Olha o que ele diz sobre o jejum. Ele dizia assim: eu jejuo para uma eficiência física e mental maior. Então, Platão, esse grande pensador grego, ele já dizia que jejum ajuda para uma eficiência física e mental maior. Então, você que é um atleta, você que está tentando melhorar a sua saúde física, considere o jejum como uma prática no seu estilo de vida. E você, que é um grande acadêmico, uma pessoa que trabalha nos negócios, é uma estudante, uma pessoa que precisa dessa força mental para esse raciocínio rápido, você deveria também considerar o jejum, porque o jejum, segundo Platão, e não somente segundo Platão, hoje a ciência demonstra que realmente ela dá uma eficiência física e mental maior. Agora, para Paracelsus, o Philippus Paracelsus, que é um dos grandes pais da medicina, ele é um médico na época da medieval, ele dizia o seguinte: o jejum é o melhor remédio. Olha que interessante. Ele acreditava que o jejum funcionava assim como um remédio. Ele vai além e diz que o jejum é o médico de dentro. E eu fico surpreendido, porque esses grandes homens do passado têm umas afirmações muito fortes que hoje, cientificamente, e daqui a pouco a gente vai dar alguns fatos científicos que acontecem, que eles não tinham acesso a microscópio, eles não tinham acesso a tanta maquinária que hoje nos permite ver não somente as células, mas ver os organelos e tudo que está acontecendo lá dentro quando alguém jejua. E eles já estavam reconhecendo que o jejum terminava sendo um remédio, o melhor dos remédios, no caso, é o que Paracelsus diz, e um médico de dentro. Dentro, e como se fosse um médico que vai curar-nos de dentro para fora. As pessoas hoje tentam atingir os problemas de fora para dentro, mas se sabe que de dentro para fora é muito melhor, né? A longo prazo até. Tem outra citação que gostaria de compartilhar, que é uma citação de Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin, como vocês devem saber, foi um grande presidente dos Estados Unidos e ele disse que ele já viu morrer de fome alguns, mas de comer 100.000. É a citação dele, né? E é isso que a gente vê. Sabemos que muita gente morre por fome, infelizmente há fome no mundo. E de passo, se todo mundo se tornasse vegetariano, porque eu ouvi dizer que 70% das plantações no mundo, aqui no Brasil principalmente, temos muita plantação de milho, muita plantação de soja, mas 70% dessas plantações são para alimentar gado, são para alimentar animais, são para produtos que não vão ir direto para uma alimentação do homem. Óbvio que as pessoas estão comendo as vacas, né? Mas imagina se de repente ninguém comesse carne e todos começassem a ser vegetarianos no mundo. Isso significa que não existiria fome no mundo. Olha que interessante. E, de fato, há fome, né? Então, não podemos dizer, desprezar as pessoas que estão com necessidade de fome. E, de fato, devemos fazer projetos para ajudá-los mesmo. E o melhor projeto seria nos tornar vegetarianos, que aí estamos colaborando para ver menos fome no mundo. Mas ele disse que, mesmo vendo gente morrer de fome, mais pessoas estão morrendo por comer. Porque estamos comendo mais do que devemos e ainda o que não devemos comer. O John Wesley, que é um grande homem da história também, no âmbito cristão, ele disse que o homem que nunca jejua, ele já é um religioso, né? Ele disse que o homem que nunca jejua não está mais a caminho ao céu
do que o homem que nunca ora. Ele compara alguém que se diz ser cristão, que não jejua, a alguém que se diz ser cristão, que não ora. Olha a importância do jejum para John Wesley. E isso deveria ser algo que nos faz parar e refletir sobre o nosso cristianismo. Porque se a gente estuda os personagens na Bíblia, percebemos que eles praticavam jejum. E às vezes, no cristianismo, tem uma ideia de que o jejum já está fora de moda. Não é algo que deve continuar se praticando. Era para aquelas épocas lá, mas para nós não. Mas John Wesley, que já é mais perto de nós, diz que continua sendo. E não somente ele. Temos uma citação aqui de Martim Lutero, e essa citação é muito bonita. Ela diz que sobre o jejum, digo o seguinte, ele falando, né? Eu vou ter que mexer aqui rapidinho, porque a citação não está aparecendo direito, mas agora estou vendo aqui. Ele diz assim, que é correto jejuar com frequência. Olha, ele diz que é correto jejuar com frequência para subjugar e controlar o corpo. Pois quando o estômago está cheio, o corpo não presta para pregar, para orar, para estudar ou fazer qualquer outra coisa que seja boa. Sob tais circunstâncias, a palavra de Deus não pode permanecer. Então, um dos motivos pelo qual o cristianismo de muitos não está num avanço espiritual, num crescimento espiritual, é porque eles continuamente estão de barriga cheia. E segundo Martim Lutero, a palavra de Deus não pode permanecer. Olha o que acontece depois de ir na igreja, no caso de muitos cristãos. Vão na igreja, escutam um sermão poderosíssimo, e aí depois se reúnem para um almoço e todo mundo fica tão cheio que aí dá vontade de dormir. E aí o cérebro, que poderia estar processando as informações que foram passadas por meio do pastor, do pregador esse dia, são perdidas por causa desse embotamento da mente que é causado por a comilança que a gente está acostumado a fazer, né? Então, o jejum associado ao estudo, à oração, à palavra de Deus, à pregação. Quando vou pregar, eu fico tão ansioso que não consigo comer. Por exemplo, agora no jantar, a minha esposa me perguntou, tu não vai querer jantar? Eu estou tão ansioso desse live agora que eu fiquei assim, não vou jantar. Porque se eu janto, aí eu fico... Minha mente não trabalha tão rápido, sabe? Eu não consigo avançar. Mas ele termina, a citação não termina ali de Martim Lutero, ele termina com uma parte muito importante. Ele diz, mas não se deve jejuar com o objetivo de merecer algo por isso, como por um bom trabalho. Então, não pense que jejuar é tentar ganhar o agrado de Deus. Não é isso, e a gente vai acreditar a Jesus. O próprio Jesus falando do jejum. Você sabia que Jesus falou sobre o jejum? E ele disse no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 16, o seguinte: quando jejuardes, e aí ele continua dizendo, não sejam como os hipócritas que ficam ali se mostrando, estou sofrendo aqui, estou jejuando, olha quão religioso eu sou. Não é isso. O que termina, não é o que estou dizendo, o que estou querendo enfatizar desse texto, é a primeira palavrinha desse versículo. Mateus 6,16 diz, quando jejuardes. E isso é o que quero destacar. Ele não diz, se jejuardes. Ou seja, se algum dia você escolhe jejuar, não é isso que Jesus disse. Jesus disse quando. E esse quando implica que ele acreditava que seus seguidores iriam fazer jejum como parte do seu estilo de vida.
E aí, isso nos deveria fazer pensar ainda mais, assim, não somente essa situação, mas todas as outras, e o fato de você estar aqui escutando, deveria fazer você parar e pensar, mas por quê? Por que que o jejum faz tão bem? Que o Jesus, o jejum faz na minha vida que até Jesus queria que eu praticasse isso? Bom, primeiro, saiba que o jejum não muda Deus. O jejum muda você. Prepara você para receber a bênção que Deus está ansioso por querer derramar sobre você. Então, o jejum não muda Deus. O jejum causa mudanças em nós. E esse é algo, isso é o primeiro que podemos dizer aqui e agora explicar de forma mais científica. Tem um grande cientista, ganhador do Prêmio Nobel no ano 2016, na área de medicina, Yoshinori Oshumi, e ele ganhou esse Prêmio Nobel por ter descoberto cientificamente, porque vocês sabem o que é ciência, né? Ciência é poder descrever fenômenos e processos que podem se repetir. Isso é ciência. Então, se alguém quer fazer nova ciência, é só conseguir descrever fenômenos e processos que acontecem na natureza, no caso. E ele, então, descreveu o que muitos já vinham dizendo, como essas citações que eu mencionei, mas ninguém conseguia explicar o que realmente acontece a nível celular no nosso corpo quando jejuamos. E ele fez uma pesquisa científica, precisaram de máquinas para poder observar as células, as organelas, a poder ver lá dentro o que estava acontecendo quando as pessoas jejuam. E ele chamou do que acontece lá dentro com uma palavrinha que eventualmente vai se tornar muito famosa, que é a palavra autofagia. E isso é o que acontece dentro das nossas células quando jejuamos. E o que é autofagia? Autofagia, você sabe que auto já dá a entender algo de si mesmo, né? E fagia é uma palavra que significa, no original, comer. Então, é comer a si mesmo. Mas como assim? As células, elas começam a se comer a si mesmas. Mas aí a gente pode se assustar. Como assim? A célula vai se comer a si mesma? Não é bom. Não, isso é bom sim. Sabe por quê? Porque a célula, ela vai escolher o que ela vai comer. E ela sempre vai escolher comer as células mortas, as células doentes, as células que estão com algum problema. Ela começa de forma interna, inclusive. Ela começa a comer organeles como a mitocôndria, tem esses no ensino fundamental e ensino médio a gente aprende, né? Eu não sou médico, não sou dessa área, mas eu fiz várias pesquisas, assim, eu tenho assistido no YouTube, você pode encontrar as palestras do próprio Yoshinori Oshumi explicando, e aí ele explica que a célula, ela começa a comer tudo que não presta, que está nela e que está ao seu redor. E o que é isso, gente? Isso é cura. Isso é cura de verdade. Está comendo células doentes e coisas doentes ao seu redor. Então, já tem casos de pessoas que têm se curado de doenças por meio de jejum. E jejum, ele é uma bênção para a nossa saúde. Então, o que está acontecendo quando jejuamos? É uma autofagia, como eu disse, é uma faxina interna. Temos essa palavra muito próxima, né, no português, que é a faxina. A mãe de casa gosta de fazer essa faxina interna e jogar fora o que não presta, e enfim. Então, quer experimentar isso celularmente falando? Você pode jejuar e aí vai ter uma autofaxina interna.
celular. É uma desintoxicação celular. É isso que está acontecendo. É uma autolimpeza. Se você jejua, vai poder ter esses benefícios. E esses não são os únicos. Também algo acontece. Os ketones, eu não pesquisei qual era a palavra em português, mas eles estão associados às mitocôndrias das nossas células, que essa sim é a palavra em português, né? Que são responsáveis pela respiração da célula. É como se fossem os pulmões das nossas células. As mitocôndrias, elas são os pulmões das nossas células. E as nossas células têm muitos mitocôndrias, graças a Deus, né? Precisamos de oxigênio. E o oxigênio, como muitos de vocês devem saber, está sendo usado como um meio de cura para o câncer. Estão fazendo tratamentos por meio de oxigenação às células cancerígenas que terminam matando elas. E quando jejuamos, há uma intensificação de produção de mitocôndria. As mitocôndrias que já temos, elas são fortalecidas e aí produz mais mitocôndrias dentro das células. Então, além de estar matando, comendo tudo que não presta ao seu redor, está produzindo mais mitocôndrias, está fortalecendo as mitocôndrias que tem lá dentro, e isso significa que a célula termina sendo oxigenada. E a oxigenação é tudo de bom, é o que a célula precisa, oxigênio. E isso termina ajudando, óbvio, que na cura de essa célula que pode estar já um pouco doente, com organelos doentes, enfim. E isso termina também ajudando na desinflamação das células, porque às vezes as próprias células estão inflamadas. E ajuda na desinflamação. Olha que interessante. Tudo isso acontece quando jejuamos. As proteínas são muito beneficiadas dentro do nosso organismo, porque nós somos compostos por proteínas também. Todos os nossos músculos são feitos de proteínas. E as proteínas, elas são muito bem trabalhadas, especialmente no cérebro. Os neurônios, como você já deve ter ouvido, que são as células do cérebro, assim, como que chamaria? Qual é o nome das células do cérebro? São neurônios. E que são os neurônios? São o que compõe esse grande músculo que é o cérebro. O cérebro é um grande músculo, né? Nós temos músculos nos braços, nas pernas, no abdômen, em todo quanto mais o cérebro é um grande músculo. E o grande músculo do cérebro, ele é muito beneficiado quando fazemos um jejum. Então, o que acontece? A nossa memória, ela é intensificada. Então, tem um monte de gente comprando pílula para melhorar a memória e baixando aplicativo que ajuda com exercícios para melhorar a memória. Sabe, se você jejuasse, você ia estar intensificando sua memória. Nosso cérebro, então, ele é mais oxigenado, né? Então, da mesma forma como eu tinha explicado antes, a nossa percepção. Quando as pessoas jejuam, normalmente qualquer cheiro é muito forte, especialmente naqueles últimos momentos do jejum, e as pessoas pensam que é por causa da fome, né? Elas falam, ai, que fome, alguém passou ali comendo alguma coisa gostosa, e a gente fica pensando assim, eu quero um pouquinho disso, porque cheirou bom, que cheiro bom isso, né? E sabe por que você está percebendo os cheiros de uma forma mais forte? Não é porque você está com fome, é porque seu cérebro está com uma percepção muito mais aguda. Então, você quer melhorar a sua percepção, pensar rápido, perceber muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor ao mesmo tempo? Jejue. E aí isso vai ajudar na sua percepção. A sua sobriedade, por mais que as pessoas dizem, não, mas eu não bebo álcool, eu não uso drogas, eu sou sóbrio.
mas você se surpreenderia. Os alimentos, eles terminam causando com que nós tenhamos influências no sangue que não nos permitem estar completamente sóbrios. E quando jejuamos, aí sim que podemos dizer que estamos experimentando a sobriedade celular, por assim dizer, sanguínea, em um nível maior. Então, a clareza mental aumenta, o controle, olha, o controle, ele tem que ser exercido, né? O autocontrole. Ele é muito exercido durante o jejum, porque, gente, não estou aqui dizendo que jejuar é fácil. O que estou aqui dizendo é que jejuar faz bem. Agora, você vai precisar de muito domínio próprio, de autocontrole, de decidir, exercer seu domínio próprio. Mas sabia que até nisso o jejum termina sendo uma bênção? Tem vários exercícios que as pessoas hoje em dia que querem ter mais domínio próprio, elas praticam, como por exemplo, o mês passado eu terminei de fazer 30 dias de banho frio. E eu li em um artigo dizendo que o banho frio de manhã e de noite, assim, aquele banho... E aqui em Goiás, por mais que Brasil, as pessoas pensam que Goiás não faz frio, mas agora está friozinho aqui. E mais ainda, eu moro numa região que é alta, se chama Alta Planalmira, então é um lugar alto, e tá uns ventos friozinhos assim. E aí, tomar banho frio é usado por muitas pessoas para aumentar seu autocontrole, seu poder de autocontrole. Por quê? Porque você está tendo que realmente ter autocontrole de entrar debaixo dessa água fria e depois, eventualmente, você percebe que você pode controlar seu corpo. Você pode decidir o que você quer para a sua vida. Então, tem gente que faz esse tipo de coisa como para poder aumentar seu autocontrole. E eu acredito que o jejum também é um exercício de autocontrole, porque, nossa, o comer, quem não gosta de comer? E quando a gente jejua, sempre aparece uma tentação nessa época, né? Então, como vocês podem ver, o jejum não muda Deus. O jejum causa mudança em nós, para nós podermos ser abençoados por meio de essa bênção que vem já naturalmente. As bênçãos de Deus são consequências das nossas escolhas. Bem que também o poder divino, que é milagroso, pode ser combinado ao nosso esforço humano. Tem uma citação muito bonita, que eu gosto muito, que diz assim: esforço humano mais poder divino é igual a sucesso total. Então, procure combinar os seus esforços colaborando com o poder divino, que aí você vai ter sucesso total. Nós sabemos que o caminho para o coração do homem, tem uma frase muito conhecida, né, especialmente as mulheres, falam assim: o caminho do coração do homem é... O que é? É a barriga dele, né? O estômago, é o caminho para o coração do homem. Então, aí, essa frase normalmente a gente associa às mulheres que querem cozinhar bem gostoso, que vão fazer uma comida bem deliciosa para que aí conquistem o galão, né? Mas se a gente para e reflete sobre essa situação, podemos ver que a barriga nossa, o nosso estômago, ela termina nos afetando muito. Os nossos pensamentos, até o nosso autocontrole. Sim. E o inimigo da humanidade, ele pode aproveitar-se desse caminho para o coração do homem. Olha que interessante. Ele pode se aproveitar da nossa vontade de comer coisas gostosas todo o tempo para terminar nos desviando dos planos de Deus para a nossa vida. E na Bíblia, nós podemos ver isso acontecendo muito. E às vezes essas histórias
pode parecer assim, mas conto de fada. Tem gente que não acredita na Bíblia e aí eles criticam, né? Mas há tanta sabedoria, sabe? Nós podemos ver, eu vou citar rapidamente aqui alguns textos. Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 8 diz: porque o poder da carne é inimizade contra Deus. Olha que interessante. Há uma inimizade dentro de nós que é comparado assim ao poder da carne, e não está se referindo à picanha, não, tá? Está se referindo ao poder carnal da nossa pecaminosidade, sabe? Dos desejos carnais, que dentro deles inclui esse apetite, inclui essa vontade de comer o que sabemos que não deveríamos, mas é gostoso para o paladar. E isso está em contínua guerra contra o lado espiritual da nossa vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha que interessante. Então, o jejum termina sendo uma bênção nessa batalha espiritual. E essa batalha espiritual teve a primeira guerra ganhada, a primeira batalha ganhada contra a humanidade pelo inimigo, foi lá no Jardim do Éden. E olha que interessante que foi relacionado à alimentação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, olha que interessante, ela foi seduzida a comer de um fruto que ela sabia que não deveria. E quantas vezes a gente, sabendo que não deveria comer daquele negócio, a gente termina comendo, porque o nosso lado carnal perde, né? O Lucas, capítulo 17, versículo 26, fala sobre o tempo do fim, comparando ao tempo de Ló, no Sodoma e Gomorra, e ao tempo de Noé. E ao descrever esses dois momentos históricos, eles são descritos com a seguinte descrição: comiam e bebiam e se davam em casamento, e enfim. E isso descreve muito os nossos dias. A gente vive uma época na história da humanidade com muita comilança. A comida é muito acessível no mundo hoje. Antigamente, havia necessidade de muito sofrimento para ter o que hoje nós temos tão acessível ali na prateleira, eu não estou conseguindo falar a palavra, ali no mercado. A gente vai em qualquer mercado e pega um saco de açúcar. Imagina o trabalho que dava produzir tudo isso antigamente. E esse antigamente, estou me referindo a 100 anos atrás. Nesses últimos 100, 200 anos da história da humanidade, a comida é tão acessível, e eu estou me referindo a comida refinada, comida que sabemos que faz mal. E isso descreve uma época em que as pessoas estão continuamente embriagadas por essas comidas e para isso, então, precisamos experimentar o jejum. No livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 28 ao 34, fala sobre Esaú, Isaac e Esaú, né? Isaac amava a Esaú mais do que a Jacó, e aí Jacó compra a primogenitura por um prato gostoso, maravilhoso, sabe? E em um momento de fome. E as pessoas às vezes não entendem o que isso significa. É porque Esaú desprezou a bênção que era ser alguém do qual Jesus eventualmente seria gerado. A descendência de um dos dois levaria até o Salvador do mundo. E ele desprezou essa bênção espiritual por um prato. E isso acontece com nós, crentes, ainda hoje. Às vezes, desprezamos as bênçãos que Deus gostaria de nos dar e de fazer através de nós, ao nós preferirmos um
prato bem gostoso. Daniel, capítulo 5, versículo 1 e 30, é uma passagem que fala sobre aquele banquete. E esse banquete do rei Beltsassar, no meio do banquete, aparece aquela mão, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. E era o juízo. Olha, o juízo veio no meio da comilança. E o juízo, quando Jesus finalmente voltar, vai acontecer no meio de grandes comilanças, infelizmente. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, relata sobre o jejum de Jesus, aqueles 40 dias no deserto. E algumas pessoas pensam, não, mas jejuar 40 dias, só Jesus para conseguir fazer isso. Sabia que tem gente que está jejuando grandes períodos de tempo e que isso não é impossível? Só bebendo água, tô falando de jejuns, assim, óbvio que Jesus viveu há 2000 anos atrás, onde o ser humano, ele não estava tão degradado, geneticamente falando, por causa de que cada nova geração sempre é mais fraca, né? Cada nova geração sempre aguenta menos. E 2000 anos atrás, as pessoas aguentavam bem mais. Jesus não é o único na Bíblia mencionado que jejuou 40 dias. Moisés jejuou 40 dias. Enoque jejuou 40 dias. Então, isso não é algo que só por ser Jesus, Deus. Não, só Deus, só Jesus que consegue jejuar grandes períodos de tempo. Eu estava assistindo um vídeo que era de um atleta, ele é maratonista, ele é um grande empresário que ele fez um TED explicando sobre uma prática dele anual, em que ele separa uma semana inteira para um jejum. E ele explicou como isso tem intensificado não somente essa parte física como atleta, mas a parte mental como empresário que ele é. E isso me deixou muito assim intrigado, porque eu já jejuei mais de um dia. Eu já jejuei 3 dias seguidos e foi uma experiência assim transformadora. Eu jejuei esses 3 dias e foi difícil. Foi muito difícil. Quando terminei, a primeira coisa que comi foi uma sopa de repolho. Até hoje, eu amo sopa de repolho, porque eu saboreei aquele repolho, aquela sopinha de repolho de um jeito assim que consegui saborear. Sabe, quando a gente come todo o tempo, a gente não saboreia tanto as coisas como quando a gente para de comer por um tempo. O sabor é intensificado. Então, por isso que gosto tanto de sopa de repolho até hoje. E me lembro que logo depois de ter comido essa sopa de repolho, eu fui no banheiro e, olha, o negócio estava feio. O negócio era preto. Estou falando, assim, literalmente preto. E foi uma desintoxicação muito intensa que experimentei. Então, Jesus fez isso antes de começar o seu ministério. Olha que interessante. Antes de um grande projeto, ele decidiu, eu preciso fazer um jejum. O Espírito Santo direcionou ele para um jejum. Foi ele quem levou ele para o deserto, para experimentar esse jejum que ia o preparar. Então, o jejum é preparativo para uma luta intensa espiritual. E Jesus estava por começar, não que ele não teve essa luta antes, mas agora ia ser muito intensa. E ele se preparou por meio desse jejum. Eu gostaria de compartilhar agora umas citações de alguns livros, como, por exemplo, esse primeiro que é Conselhos sobre Regime Alimentar. E essa primeira está na página 150 e diz assim: Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. Então, qual é a maneira mais forte que ele tem para nos tentar? Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite, diz essa citação.
E é verdade. E as pessoas às vezes dizem que a maior tentação é uma tentação sexual. As pessoas pensam, né, que o sexo é a maior. Não é, não. Não Porque mesmo. as pessoas podem passar semanas sem praticar sexo. Agora, passa uma semana inteira sem comer para ver que difícil vai ser Não passa. a tentação de não comer, né? É muito difícil. A maior tentação do mundo é o que tem a ver com comer ou não comer. Esse mesmo livro, na página 151, uma página depois, fala assim: Satanás tem vencido seus milhões, tentando-os a condescender com o apetite. Ou seja, cada vez mais comer coisas piores. Porque é isso que acontece com o nosso paladar. Ele vicia e cada vez quer algo com mais intenso. É igual às drogas, né? Que começa com maconha, depois passa para o crack, depois passa para coisas bem mais fortes. A língua, ela termina precisando de coisas cada vez mais fortes, cada vez mais intensas, sabores mais intensos. E óbvio que o que é natural, ele tem um sabor rico, não deixa de ser rico, mas é um rico simples. E isso não vai ser bem apreciado por alguém que continuamente está condescendendo com o apetite. E Satanás tem vencido seus milhões através dessa condescendência no apetite, mediante a satisfação do paladar. É o que diz a citação. O sistema nervoso torna-se excitado e debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar clara e racionalmente. Então, ele, sabendo que esses alimentos muito ricos, muito sofisticados, vão terminar nos embotando a mente para que a gente não consiga pensar calmamente. Por que as pessoas não gostam de ler a Bíblia? Por que as pessoas não gostam de parar para refletir, para conversar com Deus? Porque estamos continuamente com a mente embotada. Por mais que você comeu ontem, vamos dizer que você comeu e acorda de manhã, você ainda está abaixo a influência do que comeu há 8 horas atrás. Agora, tem gente que ainda acorda durante a noite para comer alguma coisa a mais. Imagina essas pessoas não conseguem parar para refletir. Esse mesmo livro, na página 163, diz assim: o dominador poder do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem vencido nesse ponto, teriam tido poder moral para alcançar a vitória sobre todas as outras tentações de Satanás. Se nós vencemos, como eu disse, jejuar ajuda para que a gente possa ter autocontrole. Então, você está por começar uma nova dieta, um novo estilo de vida, vai deixar de comer certas coisas na sua vida? Comece com um jejum. Porque ali você está se preparando para um autocontrole que vai ser requerido nessa continuidade de comer mais saudável. Porque você vai ter um intensivão de autocontrole no jejum, que já depois comer saudável vai ficar mais fácil. E quando Jesus se via mais tenazmente assaltado pela tentação, ele nada comia. Olha que lindo isso. A gente, quando está... E essa é uma citação desse mesmo livro, página 186. Quando Jesus se via mais tenazmente assaltado pela tentação, ele nada comia. E nós, quando estamos tendo um dia ruim, o que a gente faz? Ataca. Não, quero comer, porque hoje foi um dia ruim. Eu mereço. Isso é o que as pessoas falam. Eu mereço, porque o dia foi terrível. E aí, não, você merece melhor do que isso. Você merece um jejum que vai terminar lhe ajudando mais. Só que a gente se auto-engana dizendo, não, eu mereço comer o que eu quero, porque o dia foi ruim. Não. Jesus, quando ele tinha dias terríveis, olha,
Ele deve ter tido muitos dias terríveis, né, aqui na Terra. Mas quando Jesus se via mais tenazmente assaltado pela tentação, ele nada comia, porque sabia que isso ia lhe ajudar. Agora, por que jejuar? A gente falou do porquê jejuar, assim, explicações científicas, o que isso causa em nós, os benefícios, né? Mas agora sim, como cristão, qual seria o motivo de jejuar? Bom, a Bíblia fala de muitos momentos em que as pessoas jejuaram por motivos diferentes. E agora eu vou mencionar alguns deles. O primeiro está em 1 de Samuel 7:6, que é sobre o arrependimento. Olha o que diz. E congregaram-se em Mispa, e jejuaram aquele dia, e disseram, pecamos contra o Senhor. Então, não é uma penitência, tá? Não é você, tipo, tentar agradar a Deus, tipo, vou sofrer um pouquinho para ver se assim mereço o perdão de Deus. Não é isso. É jejuar para ter uma mente mais capaz de refletir e poder ser bem específico no arrependimento. Reconhecer o que está acontecendo na minha vida. Outro exemplo é o luto. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz assim: e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Então, foi a morte de muita gente, e aí eles jejuaram. E isso foi uma bênção, sabe? Porque o que acontece quando há grandes tragédias? O luto não é somente porque alguém morreu, que é uma grande tragédia, né? Mas às vezes tem outras tragédias que acontecem na vida, e nesses momentos de grandes crises, é bom jejuar, porque ali vamos estar com mente clara e não vamos fazer doidices. Tem gente que quando passa por uma grande perda, seja de um ente querido, econômica, ou emprego, enfim, alguma coisa assim, ela, em vez de jejuar, ela fica comendo, 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 e aí ela faz loucuras. Se você jejuasse, você ia ter uma mente mais clara para poder superar esse estresse psicológico, emocional que você está experimentando. Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, fala do jejum que Esther fez. E ela fez um jejum de 3 dias antes de ir falar com o rei Assuero, né? E ela fez isso, eu acredito que terminou sendo uma bênção, porque ela ia ter que ter uma mente clara para pensar, porque ela não sabia se ele ia estender o féretro para ela ou não, e ela ia ser permitida ou não, o que ele ia perguntar, como que ela ia lidar, porque a vida de muitos israelitas estavam nas suas mãos. E é nessa grande decisão que ela ia tomar, então ela pensou, vou jejuar 3 dias. E pede para todos jejuarem 3 dias também, porque aí eles podem ter alguma boa ideia nesses momentos, né? Olha o que diz Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, de novo, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que bonito. O Espírito Santo quer falar a nós. A maneira como Deus se comunica com o ser humano é por meio dos nossos pensamentos. Então, quando jejuamos, a gente está com uma mente mais clara para ouvir a voz de Deus falando a nós. E isso termina sendo aproveitado pelo Espírito Santo para nos ajudar em decisões importantes, como foi o caso da igreja naquele momento no livro de Atos. Nós temos intercessão, óbvio, para interceder por alguém. Em Marcos 9, 28 e 29, diz, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que não podemos nos expulsar? Era um demônio que eles não tinham conseguido expulsar de um rapaz. E disse-lhes,
esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com a oração e o jejum. Olha que interessante. O jejum é algo que devemos considerar para interceder por alguém. E no meio do jejum podem surgir ideias, porque estamos com mente clara, de como podemos agir para ajudar essa pessoa. Não é só orar e Deus faz tudo. Tem uma parte nossa que podemos colaborar com Ele para grandes milagres. Agora eu gostaria de terminar falando sobre algumas dicas para você que, depois de ter ouvido essas informações, está decidido a fazer um jejum de 24 horas, ou não sei de quanto tempo você vai decidir fazer esse jejum. As dicas são dicas bem práticas, que devem ser consideradas para você fazer um jejum e poder bem aproveitar esse jejum. Então, vamos lá. O primeiro, como jejuar? Primeiro, estabeleça horários para começar e terminar antes de fazer esse jejum. Porque, às vezes, quando a gente não estabelece o momento de começar e o momento de terminar, a gente se adianta, né, ao terminar, tipo, já é 5 horas, já tá bom, estamos sofrendo, né? Então, a vontade e a gente se auto-engana pensando, já tá bom. Mas, no fundo, a gente sabe que a gente fez uma trapaceria ali. A gente trapaceou ali, fez gambiarra ali no final. E isso é mal para nós mesmos, né? Estamos nos auto-enganando, que feio isso. Então, estabeleça antes. Vai começar aqui e vai terminar ali. Estabeleça horários para começar e terminar antes. Segundo, estabeleça que tipo de jejum será. Porque há jejum que é só comer frutas, há jejum que pode ser feito com chá, há jejum que pode ser feito... Eu recomendo que vocês escolham que tipo de jejum. Não vou comer nada, só vou beber água, tá? Então, que seja isso. Escolha que tipo de jejum vai ser antes, para que no meio do jejum não apareça uma tentação e você de novo aí mude os planos e aí se auto-engane. A terceira dica seria: beba água, beba muita água. Muita água, porque se já bebendo água, às vezes a gente experimenta dor de cabeça, né? Imagina se beber água. Então, a água vai ajudar nessa faxina. A água a gente usa muito. Eu me lembro que quando mudei para a Sudamérica, eu sou de uma região onde as pessoas não jogam água dentro de casa e passam com o rodo, né? E para mim era muito interessante ver isso. Nossa, ele está jogando balde de água dentro de casa para jogar tudo fora. É porque sabemos que a água é uma faxina. Então, isso vai acontecer dentro de você, se você bebe muita água. Outra dica, número 4. Procure alguém para lhe acompanhar. É sempre bom ter esse apoio moral, né? Alguém que vai estar ali, mesmo agora que estamos de quarentena, estamos longe um do outro, pela internet a gente... E aí, como tá? Ligar para a pessoa, e força, tu consegue! E esse apoio moral é muito bom. A outra dica é a dica de separar tempo para orar. Se você não separa tempo, agende. Agende mesmo, faça uma agenda para esse dia. Separe de tal hora a tal hora, eu vou conversar com Deus. Aproveite essa clareza mental que você vai ter para poder fazer uma caminhada no meio da natureza, conversar com Deus. Também agende um momento, que seria a próxima dica, para estudar a Bíblia. Porque nesse momento que você vai estar com mente tão a mil e vai poder captar muito do que Deus está querendo lhe dizer. E, por último, cuidado com a maneira como você vai quebrar o jejum. Porque o jejum, às vezes a gente o quebra com comida assim, a gente fala assim, vou comer tudo que não comi durante todo esse tempo que poderia ter comido agora, porque acabou a sofrência, acabou o sofrimento. E aí a gente ataca com um monte de comida
Eu já fiz isso. Mas eu percebi, não, o que é isso? Agora que eu devo ter controle e comer uma refeição normal. Mas não precisa comer mais. E, óbvio, uma refeição saudável. Não porque você jejuou, você pode jogar lixo de novo dentro de casa. Quando você faz faxina, não fica chateado com qualquer pessoa que está pisando no seu piso e tendo migalha aí da comida porque você fez uma faxina. Então, imagina seu corpo deve ficar frustrado que acaba de limpar e aí joga lixo de novo dentro dele. Então, cuidado na maneira como você vai quebrar o jejum. Eu espero que tudo isso que temos conversado aqui tenha feito você tomar decisões para incorporar um jejum mínimo por ano, um jejum talvez semanal, mensal, que vai terminar lhe dando esses benefícios mentais, esses benefícios físicos e esses benefícios espirituais na sua vida. Deus abençoe vocês nessa escolha e nessa luta contra o eu, que todo tempo está querendo o que não presta. Obrigado, Célia, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com mais pessoas. Eu não tenho muitos seguidores no meu Instagram, então, com certeza, tu vai alcançar bem mais pessoas do que eu conseguiria. Não, pastor, a gente vai divulgar também no YouTube, no Facebook. E a nossa última live deu, acho que mais de 500 acessos. Assim, ai, que bom. Já. E eu tenho alguns prints do WhatsApp, onde eu estou com 3 grupos, 750 pessoas fazendo jejum. Olha Uau, só. que E esse bênção. jejum é 7 dias para começar a viver. Como assim? Amém. 2 dias, melancia. 2 dias, água batida com fruta. E Olha. 2 dias comendo fruta. Como assim? No primeiro dia, a gente toma sal amargo, para ele dar uma lavada no intestino. E aí você passa o dia comendo melancia, mas eu tenho uma regra. De preferência, a cada 5 horas. Você come a cada 5 horas. À vontade. Porque na dieta de Deus, a gente não tem aquele punhadinho, né? Que vem nas dietas. Não. À vontade. Encheu o estômago, pare. E esse é o método da obra médica missionária. E é um método, assim, que eu tenho testemunhos de um menino com psoríase grave, crônica, depressão, dores, muitas dores. No terceiro dia, pela manhã, ele falou assim para mim, incrível isso. Eu tenho secando as minhas feridas todas e eu não tenho mais dor nenhuma. Eu falei, cara, você nem começou. Então, calma, que daqui uns dias você vai dar pulos de alegria. Amém. Então, foi lindo. É muito lindo o testemunho. E as pessoas que estão no jejum, eu peço para assistir essa live. Que na outra live não ficou tão boa devido às circunstâncias do Instagram. Mas aqui a gente vai salvar e ela vai ser divulgada para as pessoas que estão, para elas entenderem que ficar sem comer não é um sofrer, é uma bênção. É uma bênção. Eu acho que eu levei uma, como é que se diz, uma surra na última live, porque eu falei, gente, eu preciso jejuar mais, eu preciso criar um hábito de jejuar. E aí, o que eu fiz? Já fiz meu propósito, sexta e sábado, não vou comer. Ou eu fico, esse final de semana eu fiquei no coco, final de semana passado, na água de coco, só na água de coco. Semana passada eu fiquei mais leve, que eu fiquei na melancia. E agora eu não quero nada, só na água, né? Então, é isso. Eu quero lhe agradecer, porque eu sempre digo assim para as minhas pacientezinhas lá dos meus grupos. Ele é um doutor em jejum. Ele fala muito de jejum. E, gente, vocês têm que aprender com ele. Divulguem. E aí a gente percebe que divulgaram muito mesmo. E foi maravilhoso. E aí eu tenho alguns prints lá, as pessoas agradecendo, falando da live, falando Glória a Deus.
entendeu? Então, Sim. o propósito do site, que é o receitasvitais.com.br, que o Kleber e a minha equipe criamos, eu passo o dia todo na cozinha preparando alimentos, é ensinar as pessoas a comer algo muito saudável, Uhum, com o cardápio do Éden, e ainda dar um intervalo entre 5 horas, no mínimo, de cada refeição. Não somos uhum. pato para ficar comendo toda hora. Então, vamos encerrar a live. O Kleber vai nos ajudar, a gente vai continuar aqui. E eu quero agradecer, pastor, que essa live possa ser realmente uma bênção na vida das pessoas. E que elas possam aprender que a cura é muito simples. É só você parar de Uhum. comer e jejuar, tá? Muito Então, bom. Olha, aqui tem umas perguntas que foram mandadas, não sei se ainda dá tempo para pode responder. responder, pode responder. Vocês, ah, a ver, há alguma contraindicação para o jejum? Ai, que boa pergunta. Eu não fiz esse meu parênteses que normalmente faço, porque existem sim algumas doenças Que não que pode. não é recomendável jejuar. Um médico é quem melhor pode dizer, não, você não pode jejuar. Então, nós estamos falando para pessoas normais, pessoas assim que não têm doenças que vão ser afetadas por deixar de comer. Tem gente que não pode deixar de comer. Estamos falando para alguém que não tem essas doenças. E as contraindicações é a fome. Eu não sei, eu não conheço. Eu vou até pesquisar. Eu vou pesquisar que contraindicações poderíamos falar, mas até agora o que eu encontro na internet é só coisa boa do jejum. É verdade. E a outra pergunta aqui é: durante o jejum, vamos mais no banheiro? Não. Bom, o que acontece? Depende do jejum, né? Porque, por exemplo, se você vai fazer um jejum de uma semana, e isso eu não sabia, porque eu não pratiquei isso ainda, um jejum de uma semana, mas aquele que eu mencionei, que faz jejum de uma semana, ele disse que no quarto dia, se não me engano, é quando ele vai no banheiro. Só que ele só vai nesse quarto dia e aí ele não vai até o final. Normalmente, você vai no banheiro logo depois da primeira refeição e no meu caso é bem logo depois. Então, vai terminar o seu jejum num lugar onde você tem acesso ao banheiro logo, que aí fica rápido para você chegar no banheiro. Essa foi a pergunta que foi feita, então espero que tenha sido uma bênção. Obrigado de novo e isso aí. Tá bom. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente aí na live. Espero que vocês gostem. Fica aí, pastor.